todas as áreas a gente atinge, e atinge da melhor forma possível e com muito sigilo, logicamente, né. Sim. Mas o que mais E fazemos usando agora tecnologia. é, Hoje o em que dia, o que mais bastante fazemos agora é tecnologia. perícia, É. 99,9% do nosso trabalho é pericial, pericial em todas as áreas. Se você me pergunta caso até trabalhos de acidente aéreo nós já fizemos, Ah, é? tá, porque Uhum. temos uma pessoa especializada nessa área, tá, porque no Brasil tem 2000 acidentes aéreos por mês. Que são coisinhas pequenas, quebrou a roda do avião, que bateu uma asinha com alguma coisa, Mas são ou considerados são são considerados considerados acidente. acidentes. Mas aqui não é divulgado, né. Só Sim. quando cai mesmo o avião, aí É, com né. vítima Tem fatal. aquele ditado que fala: "O avião só vira notícia quando cai", né. E Exatamente. é verdade isso. Exatamente, então tudo isso aí a gente trabalha para que a verdade venha à tona, né, porque muitas vezes, "Ah, mas meu filho não estava dirigindo devagar", não, vamos ver isso aí. Aí a gente faz cálculo de velocidade, faz uma análise no computador de bordo, que nós temos os aparelhos para diferentes equipamentos, colocamos lá, vamos saber a quanto correu, se freou, tudo isso aí, fazemos um laudo e falamos: "Olha, seu filho é um irresponsável no volante do seu veículo". Por exemplo, um caminhão tem o tacógrafo lá, por exemplo. Sim. Dá pra fazer a análise de um tacógrafo, por Sim. exemplo. Mas o tacógrafo é uma coisa simples, porque ele já marca a velocidade Tá, normal. O problema é quem está dirigindo, certo. É. E tá? qual a dinâmica do acidente, E né. qual é a dinâmica do acidente, tá? O que de Então, fato aconteceu. exatamente. Isso é a nossa tarefa, determinar tudo isso. Caramba, que interessante isso. E todo mundo pensa que o perito particular só faz coisinha básica. Não, a gente só trabalha com coisa pesada. Coisa muito pesada. Tem coisa que a gente não conta, Sim, mas são imagina. coisas assim que se só de pensar você ou chora ou fica com um trauma. Mas que é muito importante, né, que as pessoas saibam que se ela estiver respondendo um processo e ela é inocente, ela pode contar com a assistência técnica de um perito particular e provar sua inocência, que é o que a gente tem feito nesses anos todos, né. Tem Uhum. Então, algum assim, é caso muito gratificante. tem algum caso que você possa contar, assim? Que possa contar, mas que você fala assim: "O ser humano não tem limite"? Sim, temos um caso. Bom, uma pessoa determinada casou com uma garota de programa. Pode contar? Se não tiver em segredo de justiça. Não vou falar nomes. É, Não, lógico, não é. Uma precisa. pessoa determinada casou com uma garota de programa, veio de outro país para casar, conheceu a garota de programa aqui e a garota falou assim: Olha, eu não quero ter filho, tá? Então se cuida. O relacionamento foi o que foi, engravidou e teve um filho, né? Discussão vai, discussão vem por causa do filho, mas eu não queria isso aqui. Quantos anos tinha a criança? 2? Não, tinha mais. Tinha 10 anos. 10 anos. Discussão, sempre discutindo. Um dia ela falou assim: não aguento mais. Levou o filho para o mato, estrangulou. Depois de estrangular e achar que ele estava morto, ela pegou 4 galhos pequenos de árvore e introduziu no ânus. Com raiva. Está tudo na fotografia. Lamentavelmente, a criança não tinha falecido. Por que eu falo lamentavelmente? Porque ela sentiu toda a dor Tá. e ela acabou falecendo. Então, quando você vê que o ser humano às vezes é um escroto e essa pessoa não merecia nem viver, você fica pensando até que ponto nós temos a capacidade de entender a cabeça humana, porque ninguém sabe qual é a reação de uma pessoa nesse momento, tá? Nós já vimos casos de estupro de vulneráveis, nós já vimos casos de esquartejamento, tá? Esquartejamento feito por funcionário público, tá? Porque os funcionários públicos vieram de outro estado para me contratar, falaram assim: "Ó, chefe, nós precisamos provar de que a gente não tem nenhuma relação com esse esquartejamento", e queimaram no corpo e cortaram a genitália do indivíduo. E tá falando que era porque estava saindo com uma pessoa daqui. Falei, tudo bem. Aí eu falei assim, deixa eu ver a fotografia. E eu fui ver as fotografias e eu vi que o corte era ascendente. Então eu falei assim, olha, ele foi morto de joelho e o corte foi de baixo para cima, no momento de cortar a cabeça. Ele falou assim, ele ficou quieto e te falou mais. E foi com um facão, porque o corte é diferente. Ele falou, foi com um facão. E eu falei assim, como você sabe que foi um facão? Não, eu acho. Aí Nem eu se falei ligou, assim, né, tá não tem bom, eu como, vou te né. cobrar, cobrei caro para não fechar. Aí, um mês depois, todo preso. Ele tinha matado e queimado e cortado a cabeça da pessoa. Então não Caramba, tem limites, né. não tem. Não bastou só Simplesmente cometer o porque homicídio, esse né. rapaz teve um caso com a mulher de um deles. Então, foi um caso complexo, complexo, complexo. É muito, muito ruim. É um ambiente.
muito ruim. Por isso que nós damos muita risada com minha mulher, contamos piadas, Sim. sempre evitando esse tipo de comentário. Mas já nos pegamos no restaurante falando assim: olha, você viu a língua abaixo do pescoço depois que cortaram a cabeça? Num restaurante. E as pessoas começam a olhar para nós assim, né? E a gente fala normal. Aham. Tá? E ela fala assim: ah, É. sim, eu vi, eu acho que foi isso aqui, isso aqui. E a gente acaba esquecendo, É. ou tá comentando de A algum caso. naturalidade da profissão. É, a gente trabalha com isso todo tempo, então não tem Aham. como. Então, às vezes alguém liga, eu tava onde? Eu tava no supermercado, e a cliente ligou, e eu tava falando, Assim. que todo mundo ficou olhando. Mas é porque é o nosso dia a dia, atender o Aham. cliente, conversar, e às vezes a gente tá num lugar público, e a gente tá falando de homicídio. Falando de homicídio. É, mas que pra gente é natural, mas pras pessoas não. Falam, aqui são essas duas pessoas falando de crimes aqui no supermercado. Mas é porque pra gente é uma coisa natural. E a gente tenta amenizar um pouco, né? Às vezes a gente vai a uma entrevista e a gente conta um caso, a gente dá um pouco de risada, porque assim, é muito pesado o nosso trabalho. Então você enlouquece. Então, assim, você tem que tentar tornar um pouquinho menos pesado. Não Que chega já uma é hora nosso que. dia a dia, né? Não chega uma hora que vai assistir aquele filme de suspense, não tem mais graça, assim? Que já, Não Eu tem. odeio assistir filme com o Eduardo. Não. Eu Que não já- assisto. Eu assisto no quarto. que já pegou Ele ali a conta manha, tudo. né? A manha, É. aí você fala, ixi, aqui deixa eu descontar. Não, nos primeiros 10 minutos. É, não é? Não, mas eu não assisto o filme junto com ele. Eu assisto sozinha. O filme Eu entrega, não quero que ele entrega no conte. começo, pra quem entende, entrega no começo? começo. Não, entrega aos erros, né? Porque muito escritor ou muito diretor, ele não consulta um perito primeiro, antes de fazer isso aí. Por exemplo, na morte quanto? Odete Roitman. Odete. É, a novela. Essa última? Nessa É, Essa última, quatro ele deu canais de entrevista, televisão. Ai, Eduardo, quem matou? E eu falei assim, olha, é impossível matar porque a trajetória do disparo, o trajeto do disparo e a posição da vítima e o sangue que ficou assim. Comecei a falar assim, ele falava assim, então quem matou? Ninguém disse isso aí fazer. Que o cara não soube fazer. Falei, Ninguém matou. Que escolheram uma pessoa É. pra ser. que, né? que fizeram depois? Não, mataram. Não mataram. É. É, Não mataram, saiu lá no carro, né? exatamente. Depois tava curtindo a vida. É, muito Não, mal feito. descobre, não tem como, não tem como. Aí não tem graça assistir, né? Um Caso de filme assim. desaparecimento, já fizeram? Já. Já, mas é bem difícil. Porque tem pessoas que querem desaparecer. Por exemplo, um devedor. Ele Aham. quer desaparecer. Uma pessoa que teve uma desilusão amorosa e aí ela não quer mais que a família a encontre. Então, assim, é um desaparecimento que a pessoa realmente é difícil, Certo. né? A localização. E agora tem outros que é bem difícil. É bem É difícil. porque para desovar um Que corpo nem a no polícia Brasil, acha, né? tem 1000 lugares. 1000. Quando falavam que os cachorros Rottweiler comeram quanto que chama? A Elisa, né? Elisa Alice- Samúdio. Impossível. Samúdio, é. Samúdio. Porque o único animal que come carne humana é o porco. Uhum. E digere também, né? Digere fácil. Até osso, Fácil, se eu não me engano. Fácil. digere. Se o Cachorro dono não. morre, o próprio porco procura para comer. Porque começa a sentir o cheiro. Entendeu? É o único bicho que come carne humana. Não tem Casos de outro. desaparecimentos são bem difíceis. Ou seja, então, não foram os cachorros que comeram. Não, claro que não. Claro que não. Lembra do caso do menino Bernardo? Lembro. Nós trabalhamos no caso da mãe do menino Bernardo. O menino Bernardo, quando foi enterrado, colocaram midazolam, que é um assunto para dormir. Que é o mesmo que colocam para as pessoas que vão ser executadas nos Estados Unidos, né? Então ele Aham. dorme, aí E colocaram pra quem faz endoscopia também. endoscopia. Você adormece. É. Tá. Aí colocaram e pensaram que ele tinha falecido. Colocaram dentro de um saco, enterraram, colocaram cal em cima e uma pedra. Aí, quando tiraram ele estava com os olhos abertos, a boca aberta e as unhas cheias de terra. Por quê? Porque ele acordou lá embaixo e tentou sair.